Olá, Fernando Finha do Cardiopapers. Hoje a gente vai falar 10 dicas sobre beta-bloqueador. A gente perguntou nas redes sociais recentemente, aí surgiram várias dúvidas. A gente vai tentar responder a maior parte das dúvidas hoje aqui. Então, primeira dica: quais são as diferenças entre os beta-bloqueadores? A gente sabe que tem vários beta-bloqueadores, só às vezes fica meio confuso qual que a gente deve usar, em qual situação. A primeira divisão principal que a gente utiliza é em cardioseletivos e não cardioseletivos. O que é isso? Cardioseletivo são os beta-bloqueadores que bloqueiam predominantemente os receptores beta-1. Beta-1 a gente tem no coração, tem também sistema central, rim, mas para facilitar é o que tem no coração. E é o que vai aumentar inotropismo e aumentar cronotropismo, aumentar a frequência cardíaca. Então, um beta-bloqueador que é específico beta-1 vai atuar aí. Quando a gente está falando de um beta-bloqueador não cardioseletivo, ele também bloqueia o receptor beta-2, que daí tem pulmão, tem músculo, tem vaso sanguíneo, mas o problema maior é seria no pulmão, porque pode levar a broncoespasmo. E daí pode dar problema para quem tem asma, DPOC, etc. Então os não cardioseletivos bloqueiam também o beta-2. E quais são eles, né? Os cardioseletivos são bisoprolol, metoprolol, nebivolol e atenolol. Os não cardioseletivos que bloqueiam tudo seria carvedilol, propanolol e pindolol. Tem uma outra classificação que a gente vê usar menos, mas eu acho que vale a pena saber, beta-bloqueadores de primeira, segunda e terceira geração. Os de primeira geração seriam os não cardioseletivos, seria propanolol, pindolol. Eu estou tentando falar aqui os beta-bloqueadores que a gente usa mais na prática. Quando você vai ver, tem um monte lá que a gente nem vê na prática, né? Então, primeira geração seria propranolol, pindolol. Segunda geração seria os cardioseletivos. Então, teria aí bisoprolol, metoprolol, teria atenolol. E a terceira geração seria os beta-bloqueadores que tem alguma ação a mais aí que pode promover vasodilatação. Então, nesse grupo de terceira geração, a gente chama o nebivolol, que libera óxido nítrico, tem um efeito a mais aí que pode promover vasodilatação, e o carvedilol, que bloqueia também o receptor alfa-1, que é um receptor que levaria à vasoconstrição. Então, tentando sintetizar as doses basicamente dos beta-bloqueadores mais comuns que a gente utiliza. Então, carvedilol, a gente geralmente conhece com 3,125 duas vezes por dia, e pode ir aumentando até 25 duas vezes por dia. Em alguns casos, peso acima de 75, acima de 80 quilos, a gente pode considerar utilizar 50 miligramas duas vezes por dia, assim, progredindo de forma lenta. Bisoprolol, a gente usa uma vez por dia, pode começar 1,25 até 10 miligramas uma vez por dia. Nebivolol também, 2,5 até 10 miligramas uma vez por dia. Succinato de metoprolol, a gente usa 25 uma vez por dia, podendo usar até 200 miligramas uma vez por dia. Atenolol, a gente começa com 25, também podendo usar até 200 por dia. E propanolol, que tem uma meia-vida mais curta, a gente costuma ter que dividir em 3 vezes por dia. Então, a gente pode começar com propanolol, 10 miligramas 3 vezes por dia, subir para 20, 40, até 80 miligramas 3 vezes por dia. Então, seriam esses os esquemas de doses de beta-bloqueador. Segunda dica seria indicações. Para quem que a gente vai indicar beta-bloqueador? Então, tranquilo, insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, isso tem uma indicação clara, eu vou comentar um pouquinho melhor mais para frente. Paciente com doença coronariana, pós-infarto, também vale a pena utilizar beta-bloqueador, também vou comentar. Arritmia, dá para usar para diversas arritmias e tem um perfil de efeito colateral interessante. A gente pode usar, tem várias outras indicações, na verdade, que pode implicar na nossa prática, né? A gente pode usar para hipertensão, mas tem tremor essencial, tem enxaqueca, tem outras situações que também pode ser uma indicação que pode nos ajudar aí na hora de decidir qual a droga vai utilizar. A gente pode tentar usar uma droga que resolva mais de um problema de uma só vez. Beleza? Contraindicação, para quem que a gente não deve usar beta-bloqueador? Então, primeiro, paciente com broncoespasmo grave, ativo, com certeza a gente não deve utilizar. Mesmo os cardioseletivos, eles podem ter alguma ação do beta-2, é melhor não usar. Então, paciente com broncoespasmo grave, agudo. Paciente com BAV avançado, bradicardia severa, também a gente não vai usar. E paciente com choque, um paciente que está internado com algum choque cardiogênico, séptico, está usando vasopressor, não é o momento de começar um beta-bloqueador.
Paciente com asma ou DPOC, simplesmente. A gente pode usar beta-bloqueador. Se for uma asma ou DPOC leve a moderada, a gente pode sim considerar usar beta-bloqueador. E daí a gente vai tentar dar preferência para os cardioseletivos. Vai tentar usar bisoprolol, succinato de metoprolol, por exemplo. Claudicação intermitente. Também pode piorar um pouco a claudicação intermitente em alguns casos, mas paciente que não tem uma isquemia grave, que não tem uma isquemia crítica de membro, dependendo da indicação, a gente pode considerar usar beta-bloqueador também, não é contraindicação absoluta. E aí você vai sempre tentar priorizar os cardioseletivos, né? Seria o bisoprolol, o metoprolol. Quarta dica: quais são os possíveis efeitos colaterais do beta-bloqueador? Primeiro, os mais óbvios, né? Ele pode levar a bradicardia, diminuição da frequência cardíaca, pode levar a hipotensão, pode levar a uma sonolência. Tem alguns casos que o paciente pode apresentar pesadelo, pode ter insônia. Uma coisa que eu sempre gosto de comentar quando vou começar a beta-bloqueador com os pacientes é que eles podem apresentar uma piora aí de classe funcional, uma moleza aí no começo do uso, nos primeiros dias. Então, principalmente paciente com ciência cardíaca, que às vezes já tem uma classe funcional um pouco mais limitada, é importante eles saberem que pode ter uma piora transitória inicial. Então, geralmente eu falo isso para o pessoal insistir, porque beta-bloqueador é uma droga fundamental nos casos de ciência cardíaca com fração de ejeção reduzida, por exemplo. Então, eles têm que saber o que vão sentir, para saber que é comum e tentar dar sequência. Senão, qualquer coisa que vai sentir, ele vai acabar parando o remédio logo na sequência. Então é importante conversar com eles sobre os efeitos colaterais mais comuns, né? Um outro efeito colateral que incomoda bastante aí é a disfunção sexual. Então, nesses casos, às vezes o paciente reclama muito de disfunção sexual, disfunção erétil, às vezes a gente pode ter que pensar em utilizar o nebivolol, que libera óxido nítrico, que pode ter algum efeito benéfico até nessa parte. Então, se o problema é disfunção sexual, nebivolol é uma opção interessante. Quinta dica, vamos falar agora só de IC com fração de ejeção reduzida. A gente sabe que esse cenário de IC com fração de ejeção reduzida é um dos que tem mais benefício para o paciente, né? O uso de beta-bloqueador. E tem os beta-bloqueadores específicos que a gente tem que usar nesses casos. Então, paciente que tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção abaixo de 40%, tem uma evidência forte para usar beta-bloqueador. E os que têm evidência são o carvedilol, bisoprolol e succinato de metoprolol. Então, o carvedilol teve estudo pós-infarto, Capricórnio, o metoprolol teve o estudo Merit Heart Failure. A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a gente está falando de succinato de metoprolol, que o nome comercial clássico seria o Celozoc. A gente não está falando de tartarato de metoprolol, que é o Seloken, que é uma droga que não está aprovada, a gente não vê o mesmo benefício em insuficiência cardíaca que o succinato de metoprolol. Então isso é importante saber, a gente tem que diferenciar isso. Se está falando de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a gente tem que usar succinato de metoprolol, certo? Então isso é fundamental. A terceira droga, então, o bisoprolol, tem o estudo do CIBS-2, CIBS-3, são as 3 drogas que têm mais evidência para usar o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, todos os pacientes que têm isso devem usar uma dessas drogas. Nebivolol tem uma evidência um pouco mais fraca. Teve o estudo Seniors, que foi um estudo com pacientes mais de 70 anos, que englobou também pacientes com IC com fração de ejeção preservada. Então, acabou não ganhando a mesma potência de evidência dos outros 3. Carvedilol, succinato de metoprolol e bisoprolol. Então, o foco quando vai tratar IC com fração de ejeção reduzida é uma dessas 3 drogas na dose máxima tolerada. E como que a gente vai usar isso? É uma coisa que o pessoal perguntou bastante. Você sempre vai começar com dose baixa. Então, se o beta-bloqueador pode dar efeito colateral, se você entrar com dose alta, daí que o paciente não vai tolerar mesmo. Então, vai usar carvedilol? Usa 325 2 vezes por dia. Dá, em geral, 2 semanas, reavalia o paciente, a frequência cardíaca tolera, pressão tolera, o paciente está bem, daí aumenta para 6,25 2 vezes por dia. Dá mais 2 semanas, 2 a 4 semanas. A ideia é progredir lentamente. A gente não deve usar uma droga com uma dose alta logo de início, porque isso aumenta a chance de intolerância e às vezes o paciente não vai querer tomar um remédio que é fundamental para o tratamento dele. Então tem que ser devagar. Então é uma droga que vai ter benefício
a médio e longo prazo. Não precisa ter pressa para começar já com 25 de carvedilol 2 vezes por dia. O paciente não vai tolerar e vai parar de usar. Então tem que ir devagar, beleza? Vamos para a sexta dica, então. A gente vai falar agora de C com fração de ejeção preservada e C descompensada. C com fração de ejeção preservada, a gente já comentou várias vezes. Não tem nenhuma droga que reduz mortalidade na C com fração de ejeção preservada. Que a gente está falando aqui uma fração de ejeção acima de 40%. Na diretriz brasileira de insuficiência cardíaca não tem nenhuma recomendação específica para usar beta-bloqueador para reduzir mortalidade e hospitalização, etc. Isso quer dizer que a gente não pode usar beta-bloqueador na C com fração de ejeção preservada? Não, a gente pode utilizar. Em que cenário? Na diretriz fala, e a gente sabe, a gente tem que controlar as comorbidades, tem que controlar a arritmia, tem que controlar coronariopatia, tem que controlar a hipertensão. Então, para ajudar no controle dessas comorbidades, a gente pode sim utilizar beta-bloqueador, focado no controle das comorbidades. Então, dá para utilizar sim, aí pensando de forma indireta em melhorar essa fração de ejeção preservada. Não tem a recomendação que tem paciente com C com fração de ejeção reduzida, mas pode utilizar. E quando a gente está falando de C descompensado, isso é uma dúvida frequente, cai bastante em prova. O que vai fazer com o beta-bloqueador quando o paciente descompensa? Então, o paciente que está usando o beta-bloqueador interna por uma C com fração de ejeção reduzida, que não está em choque cardiogênico, um paciente que está com perfil B, está congesto, está com edema de membro inferior, cansaço, está com a pressão boa ainda, não está com sinal de baixo débito, internou o paciente. O que você vai fazer com o beta-bloqueador? Esses pacientes é recomendação classe 1, vai manter a dose do beta-bloqueador. Você mantém a mesma dose que o paciente estava usando ambulatorialmente. Se o paciente tem sinais de baixo débito, ou está usando dobutamina em baixa dose, daí você pode considerar reduzir pela metade. Então o cara estava usando a carvedilol 25 duas vezes, você pode reduzir para 12,5 duas vezes por dia na internação. Você tem alguns sinais de baixo débito, mas está compensando com dobuta em dose baixa. Agora o paciente está em choque cardiogênico, está em choque séptico, está precisando de vasopressor, está precisando de noradrenalina. Esse paciente não tem sentido usar o beta-bloqueador. Esse paciente você vai suspender o beta-bloqueador. Então suspende, depois que compensar você volta. Mas nessa fase aguda, em choque cardiogênico, choque séptico, paciente que está hipotenso com vasopressor, a gente não deve utilizar. Depois está saindo choque cardiogênico, já saiu o vasopressor, está com dobutamina, está vasodilatando para tentar tirar a inotrópico, aí você pode considerar iniciar uma dose baixa. Na fase de descompensação aguda com vasopressor, você não vai usar beta-bloqueador. E outro ponto que é importante é sempre iniciar o beta-bloqueador antes da alta. Se por algum motivo o paciente não utilizava ou precisou parar porque ficou chocado, precisou de noradrenalina, nunca esquecer de liberar o paciente com beta-bloqueador antes da alta. Mesmo que seja em dose baixa, que isso vai aumentar a chance do médico que vai acompanhar ambulatorialmente em progredir a dose e continuar usando uma droga que é fundamental nos desfechos desse paciente. Beleza? Agora, sétima dica, hipertensão. A hipertensão, a gente sabe que muita gente usa ainda beta-bloqueador como terapia inicial. A evidência atual é mais fraca para isso. A gente tem atenolol, tem propanolol aí na rede pública, então muitas vezes acaba usando por facilidade. Mas para utilizar em monoterapia para tratamento inicial, não é a droga ideal, com algumas exceções. Então, se a gente está falando de um paciente que tem alguma outra indicação, então o paciente é hipertenso e tem arritmia, ou é coronariopata, ou tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ou o paciente tem enxaqueca, tem tremor essencial, o paciente é hipertenso e tem alguma dessas outras comorbidades, daí sim a gente pode pensar em entrar com o beta-bloqueador de cara para resolver as duas coisas, aí tranquilo. Você já precisaria utilizar para profilaxia de enxaqueca, por exemplo, você usa então o remédio e vê se vai controlar a pressão, tranquilo. Se não tiver nada disso, a gente não deve utilizar como monoterapia inicial beta-bloqueador, não deve utilizar. Não tem a mesma evidência que tem de benefício dos demais. Então, dieta, bloqueador de canal de cálcio, diurético, geralmente a gente tenta iniciar com associação dessas outras drogas. E
Os beta-bloqueadores que têm algum diferencial aí, que pode ter um efeito a mais na hipertensão, seriam o carvedilol, que ele tem um efeito de bloqueio alfa-1, que os demais não têm de uma forma tão eficaz, e o nebivolol, que libera óxido nítrico, que é vasodilatador também. Então, carvedilol e nebivolol teriam algum efeito a mais aí para ajudar no controle da hipertensão. Beleza? Oitava dica, pós-infarto. Surgiram algumas dúvidas aí se a gente deve utilizar beta-bloqueador ou não pós-infarto, mesmo com fração de ejeção normal. Fração de ejeção reduzida, tranquilo, com certeza tem que usar. Teve estudo Capricórnio, tem vários estudos mostrando benefício. Então, teve infarto, fração de ejeção abaixo de 40, não tem a menor dúvida, tem que utilizar. E se teve infarto, não tem fração de ejeção abaixo de 40. A gente fez as recomendações das diretrizes, recomendação classe 1 sim, iniciar o beta-bloqueador por via oral nas primeiras 24 horas do tratamento do infarto, isso independente da disfunção ventricular, e, se possível, manter durante o tratamento. A gente teve um estudo, o COMET, um estudo com 45 mil pacientes lá, que mostrou um aumento de choque cardiogênico usando beta-bloqueador. Mas nesse estudo eles usaram para todo mundo e usaram a dose endovenosa inicial, independente do que estava acontecendo. Então não dá para fazer isso. Então usar beta-block EV de cara para infarto com supra, sem outras indicações, a gente não deve fazer, aumenta o risco de choque cardiogênico. E quando a gente está falando então de beta-bloqueador via oral, então beleza, a gente deve utilizar, se possível, nas primeiras 24 horas do infarto. Em quem a gente não deve utilizar ou deve retardar o início, se possível? Nos pacientes que teriam um risco maior de desenvolver choque cardiogênico. Então, nesses pacientes, às vezes a gente tem que segurar um pouco o beta-bloqueador. E quais são esses pacientes? Então, são pacientes mais idosos, com idade acima de 70 anos, CLIP 2 ou mais. Então, o paciente tem congestão pulmonar, a gente tem que ir com cuidado, porque é um paciente que tem um risco maior de desenvolver o choque cardiogênico. Então, o paciente que já está com bradicardia severa ou está muito taquicárdico, com a frequência cardíaca acima de 110, essa frequência cardíaca alta pode ser compensatória, pode ser um mecanismo do coração para compensar uma disfunção ventricular grave. Então, frequência cardíaca muito alta também, a gente tem que tomar cuidado para usar beta-bloqueador. Pressão arterial sistólica baixa, pelo risco de choque cardiogênico. Então, são todas as situações que a gente vai olhar com cautela e talvez não vai iniciar de cara beta-bloqueador, vai esperar um pouco ver como o paciente evolui, para tentar diminuir a chance do paciente evoluir com choque cardiogênico, certo? Nona dica, perioperatório. Também surgiram várias perguntas aí sobre o uso de beta-bloqueador no perioperatório. Quando que você vai iniciar, quando que você vai manter. Das diretrizes brasileiras de perioperatório, a indicação classe 1, somente manter o beta-bloqueador para quem já usa. Então, o paciente entrou em qualquer cirurgia e já está usando o beta-bloqueador por algum motivo, mantenha. Isso tem uma recomendação forte. Mantenha um beta-bloqueador que o paciente já estava utilizando. Agora, o paciente não estava utilizando o beta-bloqueador. Vale a pena iniciar? Daí já é mais duvidoso. A gente teve vários estudos que mostraram isso, tiveram um monte de escândalo aí, discussões na época, em termos da integridade dos dados que foram apresentados. O que tem na diretriz? Recomendação 2A. A gente deve considerar usar beta-bloqueador, iniciar beta-bloqueador, para um paciente que tem sintomas clínicos que sugerem isquemia miocárdica ou algum teste funcional que mostre alguma disfunção de perfusão. Então, para esses pacientes, vale a pena tentar usar o beta-bloqueador. E a gente tem que iniciar o beta-bloqueador com calma. Então, o ideal é iniciar em doses baixas, progredir lentamente até o paciente ficar com uma frequência cardíaca entre 55 e 65, sem hipotensão. Então, isso é a recomendação 2A. Recomendação classe 3. O que a gente não deve fazer é iniciar o beta-bloqueador com menos de uma semana da cirurgia. Então, a gente vê o paciente, acho que esse paciente tem benefício, falta 2 dias para cirurgia, já dá a dose alta aí que acho que vai proteger. A chance do paciente evoluir com bradicardia, evoluir com hipotensão no pós-operatório é muito maior. Então, a recomendação classe 3. Você vai usar o beta-bloqueador, começa antes, começa com calma, progride a dose com calma. Não tem aquele efeito, comecei aí um succinato de metoprolol 25, pronto, está protegido. Se você vai utilizar, o ideal é tentar beta-bloquear o paciente.
E daí você precisa de tempo para iniciar a droga e progredir conforme necessário. Beleza? Então, recomendação classe 3, não inicie beta-bloqueador com menos de uma semana da cirurgia. E a última dúvida, que teve bastante pergunta também, foi diabético. Eu posso usar beta-bloqueador em paciente diabético? Realmente, os beta-bloqueadores de primeira e segunda geração têm uma chance sim de piorar a tolerância à glicose e aumentar a incidência de novos casos de diabetes. Então, a gente tem que considerar isso na hora de iniciar o tratamento. Paciente que precisa de beta-bloqueador, os beta-bloqueadores de terceira geração, carvedilol, nebivolol, são neutros. Esses daí não interferem com a diabetes e pode ser utilizado com segurança. Carvedilol e nebivolol. Agora, o paciente tem uma injeção reduzida, ou não tem diabetes, ou tem uma diabetes que controla com uma metformina de 500 miligramas, você pode utilizar bisoprolol se o benefício é muito claro de um beta-bloqueador, como bisoprolol, subsidiado de metoprolol no paciente com IC, com essa injeção reduzida, daí também pode considerar. Mas a gente deve saber sim que o beta-bloqueador de primeira e segunda geração pode demonstrar alguma piora aí no controle da diabetes desses pacientes quando são iniciados. Uma piora discreta que a gente tem que levar em consideração num paciente que às vezes está muito difícil controlar a diabetes, talvez priorizar alguns beta-bloqueadores mais novos, o carvedilol, nebivolol, que a gente sabe que é neutro. Beleza? Então fica ligado aí nas dicas do Cardiopapers. Se tiver alguma dúvida, posta aí. Parece um assunto simples, né? É só beta-bloqueador, mas a gente viu pela quantidade de dúvidas que surgiu, que não é tão simples assim, ainda tem muita dúvida para o uso de beta-bloqueador na prática, então pode postar, a gente continua discutindo o tema. Curte aí, se gostou, compartilha com os amigos. Fica ligado que a gente sempre vai trazer uma dica nova aqui para vocês no Cardiopapers.